Vamos orar ao Senhor para ministrar a palavra de Deus. Pai, eu quero te agradecer nesta noite, porque posso estar aqui com a palavra de Deus, a tua palavra, Senhor, aberta e ministrando aos meus irmãos. Isto é uma vitória maravilhosa, uma liberdade incomum, ó Deus, num mundo tão conturbado. Ajuda-me, Senhor, para que essa palavra não seja uma letra morta, mas seja espírito vivificante no coração de cada irmão. Eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, amém. Irmãos, eu comecei uma série de mensagens às quintas-feiras, e na próxima quinta-feira eu vou estar ministrando. Estou falando sobre caminho, verdade e vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na última quinta-feira eu falei sobre o caminho, e agora eu vou falar sobre a verdade. E se você quer avançar, aprender algumas coisas, não deixe de vir. Quinta-feira, às 20 horas, nós estamos ministrando aqui. Só para constatar, eu estou olhando assim, alguém nos visitando pela primeira vez? Aqui no meio dos adolescentes tem alguém, lá atrás tem alguém, já é todo mundo de casa, então tudo bem. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Todos comigo? Glória a Deus. 2 Coríntios 4, versículo 16, assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, esse corrompa aqui é se desgaste, né? Às vezes eu olho para o espelho e vejo o quanto desgastado eu já fui, né? Eu não sei se você tem, às vezes, esse desprazer de olhar e dizer assim: caramba, quem te viu e quem te vê. Eu olho para o meu abdômen assim, eu digo: misericórdia, que coisa horrorosa. Alguém faz essa análise sobre si mesmo? Porque tem gente que se engana, né? Tem a pessoa que fica ali na frente do espelho e fala: espelho, espelho meu, existe gente mais bonita do que eu. Mas é verdade. Quando a Bíblia fala aqui que o nosso homem exterior se corrompe, ou se corrompe, está dizendo desse desgaste do tempo, né? Esse desgaste da vida. Você sabe que uma pessoa que tem muita angústia, que sofre muito, ela envelhece mais rápido. Pode escrever o que eu estou falando. Uma pessoa doente se desgasta mais rápido. Então, ele está dizendo o seguinte: mesmo, olha só, vamos ler com esse entendimento. Por isso não desanimamos, pelo contrário, quer dizer, ficamos animados, mesmo que o nosso homem exterior se desgaste, né, se corrompa, contudo, o nosso homem interior, o quê? Se renova dia em dia. Por quê? Por que o homem interior se renova e o homem exterior se desgasta, né? Se o homem exterior se desgasta e você olha no espelho e diz assim: o negócio está feio, hein? Não está mole não, tinha que contar, hein? Já tive cabelo, não tem mais, já tive dente, não tem mais, é pé de galinha, é ruga aqui, né? É flacidez debaixo do braço. Então, se esse homem exterior se corrompe, era para você também internamente ficar o quê? Desanimado. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte: mesmo que este homem passe por isso, né, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então ele está dizendo assim: olha, mesmo que esse homem se corrompa, o nosso homem interior se renova.
porque a nossa renovação não tem nada a ver com o nosso físico em si, com a nossa aparência em si, com o nosso desgaste, porque a nossa renovação interior é feita de glória em glória e é feita através de Deus no nosso interior. Diga glória a Deus. Por isso, você pode até ter idade, mas se sentir novo. Eu conheço jovens que já se sentem velhos. Eu conheço jovens envelhecidos. Pensam como velho, não tem ânimo para nada, não tem sonho para nada, não tem vontade de fazer nada, já está entregue. Então, versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, porque se olhar para o espelho vai ficar desesperado, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são o quê? Eternas. Então a Bíblia está dizendo assim: olha, se você quer se conservar esse ânimo da vida, se você quer conservar esse ânimo de viver, não olhe para as coisas externas, comece a olhar para as coisas espirituais, porque a fonte de renovação nossa vem do Espírito. Diga glória a Deus. Irmãos, o que eu estou falando aqui é muito sério. Esse desgaste que nós temos diante do nosso corpo mortal, devido ao pecado de Adão, essa foi a condenação de Adão, quando comeu da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que comer daquela árvore, morrerás. Então essa morte física é consequência daquela desobediência, é o castigo que foi dado a Adão e que veio para toda a raça humana. Amém? Então, se você ficar olhando para fora, você vai ser envolvido com esse desgaste. Mas se você olhar para Deus, não é que você vai ser um relapso, abandonar o teu corpo, não é isso que eu estou falando, irmãos. Eu estou falando não permitir que esses desgastes internos comece a penetrar no seu coração de tal maneira que te roube os sonhos, te roube a alegria, te roube a esperança, te roube a fé, te roube coisas que Deus tem preparado para você. Quantos acreditam que Deus ainda tem algo preparado para você? Assim, levante a mão bem alto, assim: eu creio que Deus tem coisas preparadas para mim, que não foram reveladas, mas eu sei que no tempo dele acontecerão. Diga glória a Deus. O diabo odeia quando você fala isso, porque você quebra a perspectiva dele de jogar sobre você um fardo. Então essa manhã eu comecei a ministrar essa palavra, e eu disse que Deus tem um propósito por trás de cada problema, porque uma das coisas que traz desgaste são os problemas. Eu não sei como é você, mas eu, quando estou com conta para pagar, eu fico meio amuado. Tem gente que fica silenciosa, tem gente que fica explosiva. Quais os maridos, quando tem conta para pagar e o dinheiro não aparece, fica explosivo? Levanta a mão. Ok, né? Então, obrigado pela honestidade, irmãos. Isso edifica a nossa vida. Quantos esposas que veem uma situação de ameaça contra um filho? Quando eu digo ameaça, que você está vendo que o seu filho não está indo bem, ou na escola não está indo bem em alguma coisa, na formação do caráter dele, e isso é muito próprio da mulher. Fica angustiada, ansiosa: meu Deus do céu, estou vendo alguns sintomas do meu filho que não estão me agradando. Quantas mulheres ficam? Então, nós estamos falando justamente de problemas que vão desgastando, provações que vão chegando, e a gente, sem perceber, vai sendo envolvido por isso, vai sendo envolvido. Então, Deus, por que Deus permite isso? Se Ele pode todas as coisas. Quantos creem que Deus pode mudar a história de uma pessoa num abrir e fechar de olhos? Eu creio, irmão. Ele pode. Mas por quê? Porque Deus está preparando uma raça eleita, diga raça eleita. Uma raça que vai habitar o céu, irmãos. Uma raça que vai governar com Ele na eternidade. Inclusive, esse planeta aqui. Guarda o que eu estou te falando.
Pela Bíblia há uma previsão de novos céus e nova. Quantos já leram isso na Bíblia? Novos céus e nova terra. Então Deus está treinando a gente, e o nosso treinamento é no Espírito, porque o Espírito nunca morre. Tem que ser nas coisas espirituais, nas coisas invisíveis, como a Bíblia diz, porque, veja só, quando nós recebermos esse corpo glorificado, que a Bíblia diz que nós teremos, o que é o corpo glorificado? É um corpo que não tem fome, que não tem sede, que não envelhece, que se transporta no tempo e no espaço. Jesus, quando foi levado aos céus, depois de passar 40 dias, ressuscitado com os seus discípulos, a Bíblia diz que ele foi subindo na presença de todos e foi assunto aos céus. Então o céu é um lugar no espaço, diga isso, o céu é um lugar no espaço, e Deus está preparando essa raça eleita, esse povo de propriedade exclusiva dele, para governar eternamente, como era o plano inicial lá em Gênesis. Quando Deus criou o homem para governar a terra, para dominar a terra, e o homem falhou e entregou a terra a Satanás, quando pecou, quando caiu, quando desobedeceu a Deus. E o plano de Deus em Jesus é a restauração do homem, diga, a restauração do homem. E você faz parte deste plano. Só como é que uma pessoa vai governar com Cristo, reinar em vida, como nós estamos colocando um dos 5 propósitos da nossa igreja, como é que alguém vai reinar em vida com o seu caráter de pecado, com o seu caráter de erro, de medo, de mentira, de dor, de tristeza? Nós, na verdade, estamos nesse momento sendo preparados por Deus para este governo eterno. Por isso que você foi salvo e você não foi levado direto para o céu de imediato, porque Deus tem um plano na preparação do seu caráter para agora, para reinar em vida agora e continuar reinando em vida na eternidade. Você já ouviu falar na Bíblia uma coisa chamada coroa de glória, que a Bíblia diz que espera por nós? Esta é uma forma figurada de dizer que no céu há níveis de autoridade, e que Deus tem preparado lugares de autoridade para nós. Você sabe que entre os anjos há hierarquia, e a Bíblia diz que Deus está nos preparando para este governo eterno, este governo maravilhoso. Como é que eu mudo uma situação que foi forjada errada? Eu não sei se você sabe, mas o ferro, o aço, quando ele para ser forjado, ele precisa ser elevado a uma temperatura alta, e quando ele chega a uma temperatura alta, ele fica flexível, né? E dependendo da temperatura, até ele vira uma pasta, né? Fica pastoso. Uma vez eu estava visitando a siderúrgica de Volta Redonda, e tive lá nos altos fornos, que é uma coisa de louco. Os caras que trabalham ali devem bater muito bem do pino, não, porque aqueles fornos, mais de 1000 graus, o ferro parece que é escorrendo, parece uma pasta, mas se aquilo bater em qualquer lugar, fura tudo que você possa imaginar, um negócio assim doido. Mas como é que um ferro duro desse fica assim? Por causa do calor, da temperatura. Nós que estamos sendo forjados por Cristo, somos forjados no meio da temperatura. Por isso, na aprovação, Deus permite a aprovação, porque a aprovação é o momento que Deus tem para te colocar numa posição mais flexível. Eu falei aqui esta manhã, quando nós estamos nessa posição de passando por provação, no período de sofrimento, do momento que a gente está passando de prova, é que nós aprendemos a fazer as nossas mais sinceras orações, aquela oração mais pura, mais autêntica, mais honesta que sai do nosso coração, e nesse momento a gente fica flexível a Deus, porque a gente percebe que o nosso poder acaba, que a nossa capacidade de troca, de barganha, de realização, a nossa inteligência fica pequenininha, e a gente tem que estar nas mãos de Deus. No sofrimento, irmãos, nós aprendemos coisas a respeito de Deus, que nós não podemos aprender de outra forma.
Não há como você aprender certas coisas. Lembra de Jesus? Olha o momento do forno de Jesus, de prova de Jesus. Ele vai para o Getsêmani e lá ele diz, faz a oração: Pai, se possível for, passa de mim o cálice de sofrimento que ele ia passar, a morte na cruz, ser traspassado, ser humilhado, ser exposto à vergonha. Ele disse: Senhor, se possível for. Deus disse: tu vai para o forno, camarada, não tem jeito não. Por quê? Porque Deus sabe que este procedimento vai fazer marcas no seu caráter. Eu contei a história já aqui de meu filho Israel, que eu creio que está no Senhor. Ele era muito guloso quando criança. Então a mãe preparava a mamadeira, tem que esperar a mamadeira esfriar, né? Botava até numa aguinha para esfriar. E eu quero mamar, e quero, e pirraça, aquela fase de 1 ano e meio, 2 anos, sabe como é que é? Que já está falando algumas palavras, mas ainda não entende tudo. E ele fazia um escarcéu. Está quente, está quente. E ele, um dia eu estava meio azeitado, né? Peguei a mamadeira, ele não entendia o que era estar quente. Aí dei a mamadeira para ele, nhaque! Quando ele meteu na boca, queimou a boca. Está quente, ele está quente. Próxima vez. Está quente. Está quente. No sofrimento, nós aprendemos coisas a respeito de Deus, verdades, que não podemos aprender de outra forma. Por isso, Deus permitiu e permite você passar por alguns momentos assim. Os problemas, irmãos, nos forçam a olhar para Deus e a depender dEle, em vez de confiar em nós mesmos. Eu digo para você, a sensação de dependência de Deus, no início, é muito ruim, porque você fica na corda bamba, você diz assim: caramba, Deus tem que fazer, porque eu não tenho mais condição. Eu não sei se é como eu, você gosta de ter controle das coisas, mas quando você depende de Deus, quem tem o controle é Ele. É Ele. Deus é tudo o que você precisa, porque se você tiver Ele é tudo o que você tem, e Ele vai te dar o equilíbrio certo. Até o mal de Satanás, porque Satanás tenta contra as nossas vidas. Lembra quando Deus avisou a Pedro, disse: olha, disse Pedro, Satanás está o que? Te peneirando. Satanás está querendo te dar uma cipuada. Satanás está querendo tirar a sua vida. Satanás está querendo atingir a tua vida. Ele sempre está assim. Mesmo, ouça bem o que eu vou falar agora, até quando o mal que Satanás tencione fazer contra você, Deus vai e transforma este mal em bem. Diga a glória a Deus. E eu vou dar um exemplo que é o exemplo maior. Satanás fez toda uma articulação para levar Jesus para a cruz do Calvário. Os religiosos, os políticos, as autoridades, fez uma conspiração tremenda, tanto que o próprio Pôncio Pilato não queria condenar Jesus, disse assim: poxa, estou vendo nada, esse cara não fez nada. O máximo que ele é um doido que está falando de um reino invisível, né? E a mulher dele teve um sonho a respeito de Jesus e falou com ele: esse homem, você vai cometer injustiça. Ele tentou, até um certo momento, que Jesus não fosse para a cruz do Calvário, mas a articulação dos religiosos disse: não, se você fizer isso, você é contra César, porque ele está sendo nomeado rei. Então a acusação de vocês é porque ele diz que é rei? Então é uma acusação política, não é uma acusação religiosa. Ele quer tomar o lugar do rei que era César, ok? Então ele foi condenado por uma acusação política. E aí Satanás disse: bom, fechei o jogo.
não sabia ele. E essa é a frase que eu vou falar. Eu conversando com a minha esposa, a gente diz assim: Deus sempre faz do mal o bem. Olha o que eu vou falar aqui. A solução que você precisa está no problema. Todas as vezes que você quer uma solução de um problema, você não vai solucioná-lo fora, você vai solucioná-lo dentro. Vou dar alguns exemplos. Jesus foi levado para a cruz, Satanás disse: consegui. A morte de Jesus é que trouxe vida eterna para a gente. Deus transformou da morte de Jesus o caminho para a vida eterna. Diga glória a Deus. Então, da morte ele tirou vida. Vou dar um outro exemplo. No deserto, quando o povo estava lá e foram rebeldes, houve vamos dizer assim, uma peste de cobras, de serpentes, que começou a picar por causa da desobediência do povo e matar o povo no deserto. Quantos já leram isso na Bíblia? Eu estou dando esses exemplos aleatoriamente, podia ler com você, mas eu estou crendo que você já conhece esses textos. E lá, por causa da desobediência, veio uma praga de cobras e começou a picar o povo e matar. Aí, qual foi a solução que Deus mandou para Moisés? Faz uma serpente de bronze. E essa serpente, quando for suspensa, que era um simbolismo de Jesus, quando as pessoas olharem para elas, ficarão curadas. Do problema, Deus trouxe a solução. Da rocha, Deus tirou água. Eu estou tentando dizer a você que Deus tem uma forma de transformar, às vezes, coisas ruins, até mesmo ataques de Satanás, para, na verdade, transformar naquilo numa bênção e fazer de você alguém forjado no caráter dele, confiando somente nele. Então, ouça, o recado que eu tenho para você nesta noite, inclusive, é que o seu problema que você quer solucionar, será solucionado lá dentro dele. Volte para ele, porque Deus vai trazer uma solução daquilo que você disse está me angustiando, Ele vai fazer um milagre ali haverá a transformação. Diga glória a Deus. Não é você fugindo, não é você procurando. Deus tem essa forma, irmão. Se um fio de cabelo não cai da sua cabeça sem o consentimento de Deus, quantos creem na Bíblia? Diga glória a Deus. E se algo está acontecendo e Deus está permitindo por causa da sua soberania, diga, há Satanás que pode tocar em você se Deus não permitir? Sim ou não? Não. Por quê? Você é a menina dos olhos de Deus. Você foi comprado pelo preço precioso do sangue de Jesus. A Bíblia tem 1000 promessas dizendo que ele não pode. Não é que ele não queira não, ele até quer, mas ele não pode. E se algo aconteceu, você tem que ter em mente o seguinte: Deus quer transformar a maldição em bênção, a crise em solução, o problema em algo que vai redundar para a glória dele. Você não pode ver o futuro, mas amanhã, quando você se lembrar de algumas coisas, você vai dizer assim: eu tive que passar por isso, porque isso fazia parte do projeto de Deus, para aquilo que Ele tinha para a minha vida. Diga glória a Deus. Acidentes são apenas circunstâncias do plano de Deus para você, né? Vem aqui em Romanos comigo, capítulo 8, vamos aqui em Romanos, capítulo 8, é bíblico, pastor, o que o senhor está falando? É, olha só, com todas as letras, Romanos 8, 28 e 29, isso. Tem alguns adolescentes com dificuldade ali para abrir a Bíblia, e aí o colega que já é mais antigo, não sei quem é mais antigo aí, mas tudo bem, ajuda, né? Moisés que é criado, Moisés abriu o mar vermelho no dia do batismo, né?
Moisés tem um humor apurado, sabia? Ele é caladão assim, de vez em quando ele tem umas tiradas. Ok. Olha só, Romanos 8:28. Sabemos o quê? Você sabe disso? A Bíblia está dizendo que nós sabemos, então você sabe. Se não sabe, vai ficar sabendo agora. Sabemos que todas as coisas, faz o quê? Vamos ler todos juntos? Sabemos, diga, eu sei, que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. Fui chamado por Ele, segundo o seu. Lembra que eu estou falando que Deus tem uma economia, uma macroeconomia, que Ele tem um propósito na sua vida? Segundo o propósito de Deus, estas coisas vão cooperar na formação, no seu treinamento e no que Deus tem preparado para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe por que Deus não permitiu no céu? Você sabe que no céu não haverá sexo. Eu espero que algum irmão aí não desista de ir para o céu, né? Porque tem alguns que estão ativados nesta área. Se não tem, eu não vou. Então, um colega meu, vocês estão rindo, um colega meu, que não é cristão, ele me perguntou assim, como é que deveria ser o céu? Eu disse, olha, eu imagino o céu assim, calmo, tranquilo, a glória de Deus, os anjos cantando e tal. E aí ele disse, como é que você imagina o inferno? Eu disse, o inferno é lugar de dor, sofrimento eterno, de gritos, de lamúrias, de angústias, tudo que é ruim. Mas ele disse, é movimentado lá no inferno? Eu disse, deve ser, com esse barulho todo, né? Ele disse, então eu quero ir para o inferno. Eu disse, as suas palavras são suas. Ouça o que eu vou falar. O céu não há sexo, porque a Bíblia diz que no céu todos nós seremos como os anjos de Deus. Não há homem e nem mulher. Alguém pensa, se não há homem nem mulher, vai ser todo mundo gay. Não, irmãos. Tem que esclarecer, porque eu já peguei gente desses que defende essa tese do homossexualismo, pegar esse texto aqui. Vocês estão rindo? Aqui, está na Bíblia que o nosso movimento é apoiado por Deus. Por quê? Quem vai prosperar não é homem nem a mulher. Não, porque não haverá nem homem nem mulher. Eu disse, mas a Bíblia não diz que seremos todos gays, a Bíblia diz que seremos como anjos do Senhor, né? Vocês estão rindo, mas tem o diabo faz coisa com esses textos que se você não esclarecer, você não imagina. Então, ouça bem, tem pessoas que não entendem isso, de que esse preparo que Deus está fazendo é para reinar hoje e eternamente. E que Deus não está olhando apenas o seu dia, a sua hora, o seu momento. Ele está vendo toda a sua vida. Porque quando a gente começa a ler aqui, ele diz assim, chamados segundo o seu propósito. Deus está preocupado que você cumpra o propósito para o qual você foi criado. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos e pré-determinados por Deus, quando nenhum deles havia. Quantos creem na Bíblia e creem nesse texto? Diga, eu creio que Deus... O problema, irmãos, que a única coisa que pode furar isso é a sua desobediência. É o seu querer, porque não é por força, nem por violência. Mas Deus vai trabalhar com as circunstâncias, com os acontecimentos, com as crises, para levar você a cumprir o seu propósito. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também o que? Diga, predestinou. Para quê? Para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre o que? Muitos irmãos. E diz mais, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esse também glorificou. Deus predestina, Deus chama os que predestina,
Deus justifica com Jesus os que são predestinados e glorifica, quer dizer, manifesta a sua glória na vida dessas pessoas. Diga glória a Deus. Quem é escolhido, diga glória a Deus. Diga, vou para o céu, aleluia. Deus me predestinou, me chamou, justificou, e Deus há de glorificar na minha vida tudo aquilo que Ele tem prometido. Diga glória a Deus. Então, Deus pode fazer o bem aflorar da pior adversidade. Somente no céu tudo é perfeito. Aqui nós estamos sendo trabalhados. Estamos sendo trabalhados. Os fatos da sua vida que agem em conjunto, conforme o plano de Deus, você tem que saber isso. Você não está largado num canto, sua vida tem um propósito, Deus está trabalhando isso. Só que para fazer bolo, você sabe que quando você vai fazer bolo mesmo, para comer, você tem ingredientes. Quais os ingredientes? Fazer um bolo comum. Vamos lá. Precisa de quê? Ovo, farinha, quê? Leite, né? Leite, açúcar, óleo, sal também. Não sei se fermento. Olha só. E depois tem que mexer, né, a massa, esperar, né, dependendo do tipo de bolo, uma ou outra coisa, botar na temperatura certa, tem que esquentar o forno na temperatura certa, para não solar. Pastor, e quando o bolo sola? Sempre tem um Cabral que gosta de bolo solado. Ouça bem, do jeito que foi um papo hoje ou ontem, lá em casa, né? A minha filha falando, né? Tentando dizer que eu não sou uma pessoa fácil de conviver, porque eu sou, foi hoje, né? Falando, porque especial é meu pai, né? A gente escuta. Eu antigamente já ficava zangado, eu agora estou mais velho, digo assim, né? Ele vai, né? Eu falo assim, tem filho está crescendo, aquilo que o homem semear, vai ouvir também boas, né? E eu vou estar na arquibancada dizendo, falei, ok. Mas aí, a minha esposa disse, não, ele é especial para mim, né? Porque eu sou um cara complicado. Olha, para cada bolo solado, tem um Cabral que gosta. Coitado do Cabral, nem está aqui hoje. Eu vou dizer uma coisa para você. Do jeito que você é, da forma que Deus criou, da maneira que você é o único, não existe outro igual na face da terra, graças a Deus. Se tivesse dois igual a mim, eu não suportaria, né? Não existe ninguém mais igual a você, e Deus preparou você assim, e pessoas que vão estar com você na sua jornada, esposa, filhos, maridos, pais, filhos, que também Deus sabe a importância que você vai ter a estas pessoas na formação e na trajetória e no propósito que elas têm que cumprir. Nada escapa do controle de Deus. Por isso, irmãos, veja só, não tente ser outra pessoa, seja quem aquilo que Deus quer que você seja. Diga glória a Deus. Não tente, eu queria ser igual fulano, eu queria ser quem eu sou, e que Deus me transforme naquilo que eu preciso ser transformado para a glória dele. Por quê? Porque se Deus me criou desde antes da fundação do mundo com um propósito, esse propósito vai se cumprir através de mim. Então, ouça, se eu pego os elementos de um bolo e eu os tenho separadamente, eu nunca vou ter um bolo. É preciso que se junte todos esses elementos para que o bolo aconteça.
Muitas coisas acontecem na sua vida, aconteceram, acontecem e virão acontecer, porque nessa mexida de Deus, Ele vai misturar e forjar você, que já é uma pessoa única e será uma pessoa única. Nunca existiu antes de você igual a você, e nem existirá depois. Você foi criado nesse tempo para cumprir um propósito de Deus. Olha só, pastor, isso é verdade? É. Eu gosto sempre de me calçar na Bíblia. Olha o que a Bíblia diz a respeito do próprio Jesus, que veio para cumprir o seu propósito, que é morrer na cruz e salvar o pecador. Olha só, Hebreus 5, vem aqui comigo em Hebreus, livro de Hebreus. Para cada bolo solado há um Cabral. Que os familiares do Cabral falem que foi o Marco que falou isso. Segundo a Marcos, capítulo 2, versículo 99. Ok? Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Embora, sendo o quê? Está falando de Jesus, irmãos. Versículo 7 diz lá, Ele, quem? Ele, quem? Jesus, nos dias da sua carne, quando esteve aqui no mundo, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, então Jesus, oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte? Lembra que eu falei do Getsemane? Aqui está se referindo ao Getsemane. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, o que aconteceu? Aprendeu o quê? Obediência. Quer dizer que nem sempre a obediência a gente aprende voluntariamente. Eu vou me arriscar aqui a dizer o seguinte, irmãos, na maioria das vezes, nós obedecemos porque nos é imposto, porque é uma punição, porque é um açoite, porque há... Olha só, imagine no nosso sistema de trânsito, se não houvesse punição com multa e pontuação da carteira. O que você acha que aconteceria no trânsito? Você já foi na Índia? Veja um vídeo da Índia que você ia ver o que ia acontecer aqui no... Cada um fazia o que queria, ficava por isso mesmo, porque é a punição que nos ensina que certas coisas não devem ser feitas. Há quem aprenda algumas coisas sem punição, diga glória a Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você, a nossa carne, ela para ser domada, a nossa inclinação carnal para ser domada, tem que ter disciplina, lei, punição. Senão, eu não tenho hora para comer, eu não tenho hora para dormir, eu não tenho hora para trabalhar, eu não tenho que cumprir nada, porque eu faço o que me dá vontade. Estou com vontade. Ninguém vive assim. Ninguém faz só o que tem vontade, ninguém vive a vida fazendo o que tem vontade, pelo contrário, a gente passa a maior parte da vida fazendo o que não tem vontade, para manter o equilíbrio de todas as coisas e a harmonia de todas as coisas, diga glória a Deus. Às vezes você tem que engolir caranguejo, às vezes você tem que ouvir coisas e não revidar, às vezes você tem que ter a paciência de passar por aquele momento mal até vir a vitória. Ontem, quantos assistiram a luta do Anderson Silva? Ok. Antônio, você estava aí de manhã hoje? Então, ok. Porque eu queria pegar pelo pé os que ficaram assistindo a luta até tarde e não vieram para a igreja. Mas ouça bem, eu assistindo a luta, pastor, você estava assistindo? Claro, ia perder uma dessa. Primeiro round, o camarada quase, o que ele fez? Ele se fechou em copas lá, numa posição fetal, Aquilo é técnica, irmãos.
E o cara não conseguiu dar chave nele, dava um soco aqui, mas ele saía para lá, dava outro aqui, um ou dois pegaram, mas ele ficou esperando o tempo passar e o gongo soar. Daqui a pouco, pá, aí vamos para o segundo round. Segundo round ele deu tudo que o cara precisava para ser derrotado. Ouça bem, a vida não é muito diferente disso não. Há momentos, quando você está passando pela provação, que você tem que ter paciência, diga isso, na provação, eu tenho que ter paciência. Porque às vezes há pessoas que botam tudo a perder. Irmãos, é essa hora que você domina a carne. É essa hora que você domina as suas emoções, essa hora que você domina o seu eu, e você diz assim, não, eu vou esperar, vou ter paciência, né? Invoca o Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Quando você começa a buscar os textos de confiança e esperar em Deus. Então, por quê? Porque Deus está te ensinando alguma coisa ali. E assim, se Jesus, irmãos, que é Jesus, diga Jesus, que é Jesus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e vem no versículo 9. Será que tudo que eu estou falando se confere com as Escrituras? Olha só o versículo 9. E tendo sido o quê? Aperfeiçoado. Por quê, pastor? Porque Deus nunca tinha tido uma carne, irmãos. Você tem que lembrar que Deus é Espírito. E até o advento da vinda de Jesus, que teve um corpo, Deus não sabia por que o homem desobedecia tanto a Ele. Tanto é que depois que Jesus teve um corpo e percebeu a influência dessa carne para nos levar ao pecado, essa influência dessa carne para desobedecer, a influência dessa carne para não estar atento à voz de Deus, a Bíblia diz que Ele se tornou o nosso advogado diante de Deus, porque Ele conhece e sabe o que é ser homem. Lembra quando Ele disse assim, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem? Porque nós não tivemos no céu, nós vamos para o céu, mas não estivemos no céu. Ele esteve no céu, Ele era Deus, Ele conhece o céu, e Ele conhece o futuro, nós não conhecemos, e por isso vivemos muito no dia a dia, agarrado no dia a dia. Por isso, a dificuldade de obedecer a Deus, porque tudo que Deus faz é pela fé, é promessa, é crendo, é um mundo invisível, diga glória a Deus. Mas olha só o que aconteceu com Jesus, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o quê? Autor da salvação eterna para todos os que, porque a prova do crer é a obediência, diga isso, a prova que uma pessoa crê de verdade é a obediência, porque a Bíblia diz que você crê em Deus, quantos creem em Deus? Até os demônios creem, só que os demônios não obedecem. Qual é a diferença do crer geral e do crer verdadeiro, sincero? A prova do crer é a obediência. Quando uma pessoa crê, ela obedece a palavra. Eu creio muito em Deus. Você vai ouvir muita gente dizendo assim, eu creio muito em Deus, eu creio. Tá? Você crê, por que você não obedece a palavra? Porque esse crer é apenas uma intenção. O crer verdadeiro é aquele que obedece. Então ouça, é vital que você mantenha concentrado no seu coração, que você faz parte dos planos de Deus. Porque se você começar a olhar para as circunstâncias, para o mundo, essa coisa vai entrar no seu coração, vai começar a agitar, vai trazer desequilíbrio, e daqui a pouco você está tomando decisões impensadas, assumindo posições impensadas, fazendo coisas que fogem do plano de Deus. Então, não olhe para si também. Às vezes eu tenho um erro de olhar e dizer assim, eu não me sinto capaz, eu não me sinto com essa potencialidade, eu sinto limitações. Se nós olharmos para nós mesmos, nós começamos a ficar deprimidos, irmãos. Então, lembre-se, primeiro, você tem que olhar para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, diga glória a Deus, porque a Bíblia diz que por meio dele nós já somos mais que vencedores. Lembre-se, o sofrimento
é temporário. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem e vem ao amanhecer. Diga glória a Deus. Pastor, enquanto eu estou passando por esse momento de luta, o que eu tenho que fazer? Vem aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. Enquanto você está nessa luta aí, esperando e sendo aperfeiçoado, sendo trabalhado por Deus, não sai a resposta que você quer, fica firme, porque a solução vem do problema. Diga glória a Deus. É lá onde está o problema que Deus vai dar a solução. Estou profetizando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se eu estou aqui, eu digo, opa, essa bênção é para mim. Deus vai trazer a resposta lá de dentro, lá do dentro do problema, lá de dentro da crise. Deus vai trazer a sua resposta, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, e é Ele que transforma. Irmãos, sabe de onde vem o antídoto do veneno da cobra? Do próprio veneno da cobra. Então, eu estou dizendo para você, Deus, ouça, eu perguntei assim, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, da minha esposa, a gente estava conversando, eu perguntei para Deus assim, Deus, mas como é que eu vou saber como é que o problema vai ser solucionado do problema? A resposta está no problema, a solução está no problema. E o Espírito Santo me deu a palavra, ouça o que eu vou falar. Peça sabedoria sobre aquela situação, discernimento, e Deus vai te dar a chave. Você olha e diz assim, Senhor, eu estou vendo o problema, e eu acredito que a solução vem daí. Me dá sabedoria, discernimento, falar a palavra certa, procurar a pessoa certa, orar da forma certa. Deus vai te dar a revelação sobre aquilo, e você vai ver que a solução está no problema. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz assim, olha só, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para com quem? Então, enquanto as coisas estão acontecendo, a gente vai cantando, vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Quem conhece essa? Quem se arrisca a cantar comigo? Alguém conhece esse corinho todo? Passando pela prova, dando glória. Alguém conhece? E sabe cantar? Sabe, o pessoal do louvor aí? Sabe? Sobe aqui. Vou chamar o nosso guitarrista aqui, que ele com taças aqui, vocês vão se enganfiar aqui, descobrir um tom, porque nós vamos sair da teoria para a prática, irmãos. Eu não gosto de fazer uma pregação e ela ficar solta, não. Nós vamos levantar a mão e vamos dar glória a Deus agora, porque Deus está cuidando de você. Você sabe que Deus está amadurecendo você, Deus está realizando na sua vida. Diga glória a Deus. Nós vamos agora fazer aquilo que a Bíblia diz, dar graças, diga glória a Deus, dar graças, dizer, Senhor, eu não vou ficar acuado, abatido, não, vou dar graças, porque a solução virá, a resposta virá, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos levantar as mãos, e vamos agora fazer o que a Bíblia diz, porque quem crê obedece a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que nós devemos em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus, aleluia. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para com todos vós, aleluia, glória a Deus. Cadê a menina que ia cantar? Não é você, Tuane? Não, estava... Canta só o refrão, então. Passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E tô passando pela prova, dando glória a Deus. glória a Deus. Glória a Deus. Passando pela prova, Dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus.
Olha só. Você lembra só do refrão? Alguém sabe o restante? A gente precisa encomendar Tem os certeza? pregadores do reteté para cá um pouquinho. Amém? Aleluia. Não. Só preciso do Olha para começo. cá, olha para cá. Não. Começar a gente sabe começar. A gente só não sabe terminar. Tá bem? Ok. Sim. Sim. Não tem transparência, filho. Não, mas essa música tem sim. Não tem transparência disso não. Tem não. Essa é direto do reteté. Você sabe onde é o reteté, não sabe? Esse pessoal que vai aí pro monte orar e que fica no sapatinho canta muito isso. Jorge está rindo, onde é que você anda, Jorge? Vamos lá. Levanta a mão e diga assim: em nome de Jesus, eu dou glória a Deus, porque eu creio que este momentâneo sofrimento vai passar e que eu fui destinado por Deus a ser vitorioso, a viver uma vida vitoriosa. Por isto, nesta noite, eu declaro que a minha vida está nas mãos de Deus, que ela vai cumprir o seu propósito, e que depois que passar este momento de prova, eu vou sair mais crescido, mais abençoado, mais transformado, para que o nome do Senhor seja engrandecido e que o povo de Deus diga amém. Vamos sair da cantando agora. Eu estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite! Passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. E dançando. Mas estou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Agora. Glória a Deus. Chegou segunda-feira, eu também.